Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar assim de cabeça no pensamento do Christian Norberg Schultz, sabe? Um nome importante na arquitetura, né? Com certeza. Exato. E vamos focar numa palestra que ele deu lá em 85 sobre arquitetura figurativa. A ideia é tentar entender como os prédios, os lugares que a gente usa todo dia, como eles podem ter um significado mais profundo, né? Como se conectam com a nossa experiência. A gente tem aqui uns trechos dessa palestra, um material muito bom, e a nossa missão, digamos assim, é destilar o que esse tal de Norberg Schultz queria dizer com figurativo. E por que isso importa, né? Pra gente se sentir bem ou não nos lugares. Isso, ele estava tentando sacar por que alguns lugares parecem que falam com a gente, sabe? E outros são, sei lá, mudos, frios, até meio que expulsam a gente. Bora fuçar nisso. Para começar, o Norberg Schultz já entra questionando o que significa significado na arquitetura. Sim, para valer. Não é só a função, né? Exato. Ser onde morar, onde trabalhar, ele sentia que faltava algo. Pois é, ele até lembra de outro cara importante, o Siegfried Gideon, que lá nos anos 40, veja bem, já falava em novo regionalismo e, olha só que curioso, nova monumentalidade. E essa monumentalidade não era pra fazer coisa gigante, piramidal, né? Pelo contrário. Não, não. A ideia era mais sutil. Era criar edifícios que fossem como que símbolos. Símbolos das nossas atividades, das nossas crenças, do nosso jeito de viver. Aham. Tinha uma sensação, já naquela época, de que a arquitetura moderna, muito focada só na função, estava deixando alguma coisa importante para trás. Algo relacionado à imaginação, talvez, ao sentimento. Exatamente. E essa tal monumentalidade que eles falavam, como você disse, não tinha a ver com tamanho, tinha a ver com memória. Isso. A palavra monumento, né? Vem de monere, do latim, que é lembrar. A arquitetura devia ter formas que fizessem a gente, sim, lembrar de algo, que tivessem uma ressonância cultural ou até existencial mesmo. Puxa, que sacada! E isso nos anos 40, em pleno modernismo? Perceber que só a função funcionar não preenche tudo que a gente precisa num espaço? Pois é, Gideon e depois o Norberg Schultz sentiram que faltava um tempero, sabe? Uma conexão mais humana. Faz todo sentido. E aí o Norberg Schultz pega essa ideia e vai além, né? Ele sai um pouco daquele foco mais psicológico, que ele já tinha trabalhado antes, e mergulha nos conceitos mais filosóficos, digamos. Existência e espaço vivido. Ah, aqui a coisa fica boa. O espaço vivido. Isso. Ele faz uma distinção clara. Tem o espaço matemático, que a gente mede, calcula, né? O espaço do engenheiro, talvez. Uhum, o quantitativo. E tem o espaço como a gente sente, como a gente vive. Esse é qualitativo. Ele tem um centro, que somos nós. Tem direções que importam pra gente. Frente, trás, o céu em cima, o chão embaixo. Sim, tá totalmente ligado a como a gente está no mundo, como os filósofos falam. De pé, sentindo a gravidade, olhando o horizonte. Ele até brinca na palestra sobre o nevoeiro lá de São Francisco, onde ele estava dando a palestra, como isso muda a percepção do espaço. É verdade. A influência da fenomenologia do Heidegger fica bem óbvia aqui, né? Prestar atenção em como a gente experimenta o mundo diretamente. Exatamente. E isso leva direto para outra ideia central dele, a importância do mundo cotidiano, do nosso dia a dia mesmo. Ele dá uma cutucada merecida na modernidade, né? Por focar tanto em números, em dados, em abstrações, esquecer das qualidades. Isso, o mundo real para ele não é feito de átomos ou de estatísticas frias. É feito das coisas concretas que a gente encontra e interage. A árvore, a montanha, a outra pessoa e, claro, os edifícios. Ele até faz uma comparação ótima com o jeito que uma criança aprende sobre o mundo, né? Sim, a criança não mede as coisas primeiro, ela sente. Isso é duro, isso é macio, tá quente, tá frio. E sempre ligado a uma coisa específica. A pedra, o ursinho, a água. É pela qualidade sentida na coisa concreta. E no fundo, é assim que a gente se orienta no mundo, né? Reconhecendo essas coisas concretas que têm nome, que têm identidade. Não são só abstrações. Exato. São figuras que a gente reconhece. E aí, pronto. Chegamos no bendito X da questão.
Arquitetura figurativa. O que raios ele quer dizer com isso? Bom, ele usa um exemplo visual muito bom na palestra. Mostra a foto de um prédio antigo da alfândega, todo imponente, cheio de detalhes reconhecíveis. Lembro dessa parte. E compara com um prédio moderno mais genérico, abstrato. Uma fachada repetitiva. Isso. Aí ele diz, aqui aconteceu uma perda da qualidade figurativa. Uma figura, para ele, é justamente isso. Uma forma concreta, com identidade própria, que se destaca, que a gente olha e pá, reconhece. Aquilo é uma porta, aquilo é uma torre. É diferente de um tipo arquitetônico, que seria mais geral, mas uma ideia abstrata, tipo prédio de escritórios. Exato. O tipo é a categoria geral. A figura é a manifestação concreta, individualizada. Pensa na diferença. Num prédio antigo, você consegue nomear cada pedacinho. Porta, janela com moldura, escadaria, sacada com guarda-corpo desenhado. E numa fachada moderna toda de vidro liso, a tal pele de vidro, às vezes é só vidro. Fica até difícil apontar onde começa uma coisa e termina outra. Pois é, vira quase uma superfície contínua, sem partes distintas, sem figuras claras. E a consequência disso, segundo ele, Aí que a coisa pega, né? aí que pega. A consequência dessa arquitetura não figurativa ou menos figurativa é que fica difícil lembrar dos lugares. Eles perdem peso, perdem substância. Viram quase que desenhos construídos, ele fala. Diagramas. Isso, diagramas. Ele até relaciona isso com a arte abstrata, que também buscou se livrar da figura e com aquela ideia do Gideon, de que os símbolos antigos tinham se esvaziado, era preciso começar do zero. Então, a arquitetura figurativa seria uma tentativa de resgatar essas formas concretas. Formas com nome e que a gente reconhece. Exatamente. Formas que nos ajudam a lidar com a realidade, como ele diz de forma forte. Que nos ajudam a reconhecer onde estamos, a nos orientar. São formas que fazem parte do nosso vocabulário visual do dia a dia. Casa, torre, praça, ponte. Nossa, lidar com a realidade é pesado, mas faz um sentido danado. E isso se conecta com outra ideia fundamental dele, a de lugar. Sim, ele menciona a expressão em inglês to take place, que é acontecer, mas literalmente é tomar lugar. Genial isso. A vida acontece em lugares, não tem como separar. Qualquer coisa que acontece, acontece em algum lugar. É o nosso jeito fundamental de ser no mundo, de se relacionar com o ambiente, com os outros, com a sociedade. É sobre pertencimento. E ele vai além, né? Ele não fica só na filosofia. Ele tenta identificar como isso se traduz em formas arquitetônicas. Exato. Ele propõe, assim, 3 modos básicos de habitar. E cada um deles pede tipos diferentes de figuras arquitetônicas. Formas que mostram como aquele habitar acontece. Quais são esses modos? Primeiro tem o habitar privado. É o da casa, do nosso canto, do recolhimento. As figuras típicas aqui são, por exemplo, o telhado protetor, que envolve, que dá a sensação de abrigo, sabe? A ideia do ninho, né? Isso, do ninho. E o espaço central da casa, tipo a sala de estar, o hall, como eles citam o arquiteto antigo, Bell Scott, o lugar onde a vida doméstica se organiza, onde a família se reúne. Entendi. O segundo modo. O segundo é o habitar coletivo ou comunal. É o espaço do encontro mais informal, da rua, da praça, do bairro, onde as pessoas se juntam, mas cada um mantém sua individualidade. Tipo uma feira? Uma praça de cidade pequena? Exato. As formas aqui, ele diz, precisam ser mais livres, mais topológicas. Quer dizer, a forma é definida mais pelas conexões, pelas relações, do que por uma geometria rígida. Pensa na Praça do Campo, em Siena, que ele cita. Aquela praça inclinada, linda. Sim, ela junta uma multidão, permite festa, mercado, conversa, mas não alinha ninguém em fileira. É orgânica. E mesmo assim, tem marcos claros, como a torre do Palazzo Público, que dá um centro cívico para tudo aquilo. É um espaço que acolhe a diversidade, o movimento. Legal. E o terceiro? O terceiro é o habitar público. Esse é o espaço dos acordos comuns, dos valores compartilhados por uma sociedade inteira. Aqui, as formas tendem a ser mais precisas, mais definidas, mais discretas no sentido de separadas. Tipo uma igreja, uma mesquita, um parlamento, uma prefeitura. Exatamente. Nesses edifícios, a arquitetura vira quase uma explicação construída. Ela torna visível o que aquela comunidade acredita, como ela se organiza, como entende o mundo. Caramba, faz muito sentido essa leitura.
Mas aí fica a pergunta, né? Como esses modos e essas formas funcionam hoje? Num mundo tão plural, tão complexo. Pois é, onde os comuns são mais difíceis de definir ou são múltiplos. É um desafio enorme para a arquitetura hoje expressar isso de forma significativa, sem cair em clichês ou imposições. Como criar espaços públicos que realmente representem a todos? É uma ótima questão. E ele não para por aí. Ele ainda vai mais fundo, buscando umas estruturas espaciais ainda mais básicas por trás dessas figuras todas. Sim, ele fala muito de duas estruturas fundamentais: o centro e o caminho. O exemplo da Basílica do Santo Sepulcro é incrível para ilustrar isso, né? Perfeito. Ele mostra uma reconstrução antiga onde o túmulo de Cristo é um espaço centralizado. A rotunda simboliza um fim, o ponto de chegada, algo mais estático, contemplativo. E a igreja ao lado, a Basílica, é comprida, longitudinal. Representa o caminho, a jornada da vida, o movimento, a procissão. Exatamente. E a gente vê essas ideias de centro e caminho se desdobrando de maneiras super criativas na história da arquitetura. Pensa no Barroco. Nossa, Borromini, Guarini. Aqueles espaços que parecem pulsar, que se expandem, se contraem, cheios de curvas e contracurvas. Isso, criavam os organismos espaciais muito dinâmicos, explorando essa tensão entre o ponto focal e o percurso de um jeito totalmente novo. E além dessas estruturas de centro e caminho, ele também fala de qualidades mais táteis, mais físicas da construção, né? Sim, coisas que parecem óbvias, mas que ele acha que a modernidade às vezes esqueceu. O fato do prédio estar apoiado no chão, sabe? A relação com a terra firme. A gravidade agindo ali. Isso, e o prédio se elevar, a diferença clara entre o em cima e o embaixo, e também o abrir e fechar, a relação do dentro com o fora. Ele critica um pouco a planta livre por ter diluído algumas dessas sensações. Ele acha que sim, que às vezes, na busca pela flexibilidade, pela abstração, se perdeu um pouco a força dessas relações fundamentais. Ele usa exemplos de igrejas de novo, mostrando como tradicionalmente se diferenciava a parte de baixo mais ligada à terra, mais escura, mais pesada talvez, da parte de cima ligada ao céu, mais leve, com luz entrando pelas cúpulas ou janelas altas. E a janela, ele dá um destaque especial para a janela, né? Como na Cadoro, em Veneza. Sim, a janela como essa mediadora mágica entre o nosso mundo interior e o mundo lá fora. Algo que a parede de vidro contínua, a cortina de vidro, às vezes banalizou, tratando a fachada como uma pele uniforme, sem essa tensão entre o opaco e o transparente, o dentro e o fora. Então, o ponto-chave é como essas experiências básicas do corpo estar de pé, olhar para cima, sentir o limite entre dentro e fora viram linguagem na arquitetura, através das formas. Exatamente. As figuras arquitetônicas codificam essas experiências primordiais. E além desses elementos mais básicos, ele também se dedica àquelas figuras que são recorrentes, que parecem ter um peso simbólico forte, quase universal. Tipo arquétipos. Isso. Ele fala da cúpula, do arco, da empena, aquele triângulo do telhado na fachada. O frontão. Tem aquele desenho sensacional do Albrecht Dürer, que ele mostra uma casa com 3 opções de empena em cima da mesma base. Incrível, né? Mostra como a mesma ideia de cobertura pode gerar figuras diferentes, cada uma com uma expressão distinta. Uma empena mais fechada, parecendo proteger, outra mais clássica, horizontal, serena, e uma terceira mais pontuda, gótica, dinâmica, apontando para o céu. É a mesma função, mas com figuras que sugerem jeitos diferentes de habitar ali embaixo. Exato. Ou o exemplo da capelinha de 4 postes, que ele chama de Imago Mundi, uma imagem do mundo em miniatura. Ou aquele projeto visionário do Boulez para o Templo da Razão. Uma esfera gigante. Que loucura. Sim, a base representando a terra, a abóbada imensa como o céu e a presença humana ali no meio. A arquitetura como um microcosmos. Caramba. E como isso tudo vira significado? Não é só reconhecer a forma, né? Tem algo mais. É aí que ele se afasta da semiologia mais estrita, que via a arquitetura só como um sistema de signos. Ele busca ajuda de novo na filosofia, num pensador chamado Gadamer. E o que o Gadamer diz? Basicamente que a imagem ou o símbolo na arte e na arquitetura não é só um sinal que aponta para outra coisa que está ausente. Não, a figura arquitetônica participa do ser,
daquilo que ela representa. Como assim participa? Distante ou ausente. Ele dá o exemplo das fontes barrocas de Roma, do Bernini, com aquelas rochas esculpidas. Elas não só lembram a paisagem natural fora da cidade, elas trazem um pedaço daquela natureza, daquela força, para dentro do espaço urbano. Entendi. A figura não é só um retrato, ela presentifica a coisa. Isso, a arquitetura para Norbert Schultz torna visível uma certa compreensão do mundo, mas não uma compreensão abstrata, universal. É uma interpretação situada, feita aqui e agora, em relação àquele lugar específico, com a luz dali, a paisagem dali, a cultura dali. Faz sentido. É uma abordagem bem mais encarnada, né? E ele via isso acontecendo nos anos 70, 80, essa tentativa de recuperar a figura. Sim, ele via um movimento geral, uma reação ao que ele percebia como um esgotamento do modernismo mais radical, uma busca por recuperar essa qualidade figurativa. Ele cita exemplos, né? As igrejas do BEM, na Alemanha. Sim, super expressivas. Ou o que se chamou de neoexpressionismo, talvez pensando em coisas como o terminal da TWA do Saharini, que parece um pássaro prestes a voar. Formas fortes, sem dúvida. Figurativas, mas ele tinha um pé atrás, não? Tinha. Ele achava que às vezes essas formas eram muito idiosincráticas, muito a assinatura do arquiteto, sabe? Difícil de virar uma linguagem compartilhada, que outros pudessem usar e que as pessoas pudessem entender de forma mais ampla. Entendi. E ele analisa outras tentativas também, né? Kahn, Rossi. Sim, ele faz uma análise bem interessante e crítica dessas diferentes abordagens de recuperação figurativa que estavam rolando. O Kahn, por exemplo. O Lois Kahn, ele via como alguém fundamental, que buscou formas geométricas primordiais, atemporais, que realmente abriram caminho para voltar a pensar em figuras com um significado duradouro, uma base sólida. E o Aldo Rossi, o italiano. O Rossi, ele reconhece a importância do foco na tipologia, nas formas que se repetem na cidade histórica. Mas ele achava que às vezes o Rossi ficava num nível muito abstrato, que o tipo não chegava a se concretizar como figura viva naquele lugar específico. Ele critica o cemitério de Módena, né? Diz que é meio gelado. Exato. Para ele faltava essa interpretação mais quente, mais situada da figura. Depois ele fala do Venturi. Robert Venturi, o americano da complexidade e contradição. Isso. O Venturi, ao contrário do Rossi, talvez, abraçava a complexidade, a mistura, às vezes até com humor, com ironia. Mas o Norbert Schultz reconhecia que ele também era capaz de criar figuras muito fortes e afirmativas, como na Casa que Fez para a Mãe ou na Guildhall. E o Michael Graves, outro americano. O Graves, ele via como alguém que trouxe muito da pintura para a arquitetura, usando cor, colagem, criando quase um catálogo de figuras que ele depois aplicava nos projetos, inserindo na paisagem quase como num quadro. Mas aí vinha o alerta dele, né? Cuidado com os extremos. Sempre. Ele alertava contra dois perigos principais nessa busca pela figura. Primeiro, cair numa abstração excessiva de novo, reduzir tudo a geometrias puras, como ele critica num diagrama do Le Corbusier, perder o contato com a experiência concreta. E o outro perigo? O outro era cair numa falsa monumentalidade, num historicismo vazio. Só copiar formas antigas por copiar, sem entender o significado original, sem adaptar para o nosso tempo e para o lugar. Fica uma coisa meio cenográfica, sem vida. O desafio era achar o equilíbrio, então. Nem abstração pura, nem cópia vazia. Exatamente. Encontrar figuras que tivessem ressonância, mas que fossem interpretadas de forma autêntica, pro aqui e agora. Bom, então, resumindo a ópera. A arquitetura figurativa, na visão do Norbert Schultz, é essa busca por criar ambientes que façam sentido para a nossa existência, usando formas concretas que a gente reconhece, que dialogam com a nossa memória, com a nossa sensação de estar num lugar específico. É um passo além da arquitetura que só pensa na função ou que se perde em abstrações muito distantes da vida real. É buscar uma linguagem construída que seja mais rica, mais humana. Que permita a gente habitar o mundo de verdade, né? E não só ocupar um espaço físico. Ele via essa busca toda como o fio condutor do que estava surgindo ali nos anos 80, o tal do pós-modernismo. Sim, para ele, era esse o denominador comum. A redescoberta da figura,
do lugar, do significado existencial da arquitetura. E fica uma reflexão interessante para a gente, né? Pegando esse bastão do Norbert Schoss. Com certeza. Pensando hoje, no mundo cada vez mais digital, mais globalizado, onde a gente passa tanto tempo em telas, onde a noção de lugar às vezes parece se dissolver. Como que o design contemporâneo, da arquitetura, da cidade, até dos objetos, pode cultivar esse sentido de figura, de lugar, de um jeito que ainda seja autêntico, que faça sentido para a gente hoje? É uma pergunta crucial. Como as formas que a gente cria hoje podem nos lembrar de algo importante, como queria o Gideon lá atrás. Especialmente quando a nossa própria memória coletiva está em constante fluxo, bombardeada por tanta informação, tanta imagem. Será que essa necessidade de ter figuras que lembram, formas que nos ancoram, que nos dão referência, será que ela diminui nesse mundo novo? Ou será que justamente por causa de toda essa fluidez dessa virtualidade, ela se torna ainda mais necessária, ainda mais urgente? Exatamente. Talvez a gente precise mais do que nunca dessas figuras concretas para nos ajudar a lidar com a realidade, como ele diria. Fica aí a provocação para quem nos ouve pensar junto.